Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, eu queria fazer uma consideração, né, falar um pouco sobre a manchete que saiu hoje no jornal Estado de São Paulo sobre as declarações, né, na Polícia Federal do Mauro Cid, que era um ajudante de ordens lá do Bolsonaro, um cara muito próximo a ele, né? E nessa delação premiada, segundo o jornal, ele vai dizer o seguinte: Bolsonaro consultou força sobre golpe, delata Cid e a PF. Segundo o ex-ajudante de ordens, comandante da Marinha apoiou a ideia. E isso, a gente pode fazer uma relação, né? Até alguns vídeos meus aqui no canal, sobre o que aconteceu em 2021. Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele fez um ataque, né, numa manifestação. Ele fez, inclusive, que eu me lembro foi na Paulista, né? Ele fez um ataque ao STF, ao Alexandre de Moraes, reclamou da questão das urnas eletrônicas, né? E a todo momento fretava com a relação ao golpe. Se aconteceu o golpe ou não, a gente não sabia, né? Porque ia depender muito da força que ele tinha. Ele tinha bastante força, a gente não sabia ainda, né? Isso ficou demonstrado nas eleições, porque ele quase teve 50% dos votos, ele ganhou por pouco. A margem foi muito pequena, né? De que ele perdeu. Enfim, e aí vinha aquela questão. E nós, anarquistas, o que pensamos de tudo isso? Tanto faz se ele der golpe ou não. Era uma questão que a gente colocava, né? E eu coloquei no meu canal, principalmente enquanto um canal anarquista. E aí hoje a gente vê que o Mauro Cid disse que não era uma coisa assim, será que vai acontecer? Não, ele fretou realmente, né? Levando em consideração de que ele está falando a verdade aqui, eu não duvido, ok? Mesmo porque estava longe de achar que o Bolsonaro era um democrata, ele estava muito mais próximo do fascismo do que de qualquer outra coisa, ok? E aí a questão que a gente levantava era, e se os anarquistas votarem, o que que acontece? Na minha avaliação, eu sempre deixei claro, se os anarquistas votassem ou não, não ia mudar nada, não é o voto anarquista que ia fazer o Bolsonaro perder ou não a eleição. Ok? Também vamos deixar de ser ingênuo, né? Vamos aprender a contar. Quantos anarquistas tem no Brasil? Será que o número de anarquistas que tem no Brasil iam fazer uma grande mudança nas eleições? É óbvio que não. Ok? Mas eu, enquanto anarquista, o que que eu achava? Se um anarquista fosse votar, teria algum problema? Levando em consideração de que os anarquistas historicamente não votam, né? Mas também tem momentos que eles votam. Também tem que ficar claro isso, né? E aí até recebi na época, né, textos do Olivier Reclus, que escreveu dentro de uma conjuntura na qual ele estava, que ele não estava na conjuntura que a gente estava vivenciando. E aí eu não vou pegar o texto do Olivier Reclus e trazer para 2023 e falar que está verdade. Não está verdade. Para mim, não. Eu estou em 2023, olhando o que está acontecendo no Brasil, olhando quais são as posições dos anarquistas, olhando a força dos anarquistas perante o que está acontecendo, e aí eu vou receber um texto que escreveu lá no século XIX, na França, e vou falar, se ele falou, tá falado? Sinto muito, pessoal, eu não sou desse jeito. Você está entendendo? Eu não penso dessa forma. E não significa que eu, particularmente, fui lá votar. O meu título de eleitor está aqui na cidade de Ourinhos, na cidade de São Paulo, e eu estou aqui na cidade de Ourinhos. Não ia sair daqui e ia estar lá para votar. Você está entendendo? Mas eu entendia perfeitamente os anarquistas que achavam que naquele momento teria que votar. Por quê? Porque realmente para nós tanto faz se vai ter uma ditadura ou não. Lógico que não. É evidente que não. Se tem uma ditadura, eles vão atacar qualquer grupos que são contra a ditadura. E os anarquistas vão ser a favor da ditadura? Eu imagino que não, né? Não imagino que vai ser anarquista na rua defendendo uma ditadura. Logo, eles viram um alvo. Um alvo fácil. Qual a força que os anarquistas têm perante o exército, perante a polícia? Qual a força que eles têm? São armados anarquistas? Quais as armas que eles têm? Revólveres? Fuzis? Eles vão resistir como? Não tem resistência alguma, pessoal. Vamos deixar de ser ingênuo. Nós temos livros, textos. É massa, nós temos é isso. A nossa palavra, os nossos canais. E você está do outro lado com gente que tem arma, tem bomba, que é treinado para isso. E o que a gente vai fazer perante essa situação? A gente vai fugir, a gente vai se esconder, vai queimar os livros, vai pegar, colocar, enterrar ele no lugar. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é entrar na casa das pessoas, entrar nas organizações, vão fechar as organizações, vão saber quem são os caras, vão mapear todos eles, vão prender, e assim por diante.
Aí tinha gente que fala, mas tanto faz. Tanto faz se você quer ser preso. Você quer ser torturado e assim por diante. Então, levando em consideração que o Maurício está falando, é óbvio que anarquistas votaram no Lula com medo que pudesse acontecer. E entenderam perfeitamente de que não fazia qualquer. Ah, não, tanto faz. Naquele momento não era tanto faz. Você tinha um cara que estava flertando a todo momento, e aqui o Maurício está dizendo com golpe, e do outro lado, um que se aliou com Deus e o diabo para tentar vencer o cara. E eu não estou falando que se aliou com Deus e o diabo para tentar vencer o cara porque ele é bom, ele é uma pessoa generosa. É porque é um jogo de poder, é óbvio, né? Você tem um jogo de poder ali, que as eleições criam, e aí a crítica anarquista tem que ser feita a isso, a esse sistema, você tá entendendo? Que gera isso. E que cada vez mais os fascistas, eles vão se utilizar dos mecanismos que a democracia dá para eles ter maior poder e dar um golpe. Também, a crítica anarquista também tem que ser feita aí. Né? Que os socialistas, o PSTU, o PSOL e outros partidos, o PCB, sei lá eu, partidos que, principalmente PT, né, que querem entrar nas eleições, entendam isso. Que a norma agora vai ser essa. Os fascistas, a todo momento, eles vão tentar entrar pela via eleitoral. Eles perceberam que é um caminho interessante para eles. E não vão fazer que nem o Hitler fazia. Né? Apesar que o Hitler também fez isso, né? Ele entrou pela via eleitoral. Mas o que eu quero dizer, eles não vão fazer, tipo assim, um nazismo completo. Eles vão minando todas as instituições sabe, de liberdade, qualquer possibilidade de organizações desses grupos que lutam contra um sistema opressivo e assim por diante. Então, eu, enquanto anarquista, estou do lado daqueles que defendem mais liberdade, que defendem mais democracia, que defendem uma sociedade mais igualitária e assim por diante. De um outro lado, você tem um cara que defende ditadura, que defende acabar com movimentos sociais, que defende metralhar pessoas que pensam diferente dele. Eu falo que tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, o cara chega lá, não tem problema nenhum. Como não tem problema? Você acha que ele não vai atacar os anarquistas também? Inclusive, é muito mais fácil ele atacar os anarquistas que atacar o PT e outros assim por diante. Pelo nosso número ser irrisório perante a política atual, você está entendendo? E porque a gente não tem nada, coitado. O que a nossa arma é livros. A gente tem livros nas mãos. Então, eu acho que é isso, né, que tem que ficar claro. Que a postura anarquista tem que ser sempre de crítica ao sistema que gera essa possibilidade. Agora, quando estamos num momento, na minha avaliação, que pode ser entre ditadura e continuar esse sistema podre, eu prefiro esse sistema podre continuando do que a ditadura. Porque ela me ataca. Porque ela vai tolir a minha palavra. Porque ela vai acabar com a minha força. E não vou fazer de conta que tanto faz. Ah, tanto faz. Vou ler agora o Bakunin para saber lá que o Bakunin falou da Revolução de 1870. Ah, pelo amor de Deus, pessoal, cai na real, pô. O que o cara está dizendo aqui é que você tinha lá acontecendo alguma coisa e a gente faz de conta que não está acontecendo nada. Então, é nesse sentido que eu penso enquanto anarquista. Então, se a pessoa votou, cara, não vejo problema nenhum. O medo fez a pessoa votar. Ela olhou e falou, cara, peraí, quantos anarquistas tem aqui? Eu, ele, lá, papapi, pauloló. Não tem tantos assim, não. Nós tem arma? Não, também não tem. E aí? Chega uma ditadura. Ah, chega uma ditadura, ferrou. Ah, mas agora tá bom? Bom, porque o posso estar falando aqui. Eu posso questionar o sistema. Eu posso criticar o Lula. Eu posso falar mal do Alckmin e assim por diante. Se o Bolsonaro dá um golpe, será que eu ia conseguir fazer isso? Falar mal dele? Questionar o golpe? Questionar atitudes dele? Essa é a questão. Entre o que eu sei que acontece e entre o que eu não sei, eu prefiro que eu sei o que acontece. Sacou? E aí, voltando, então, o que está dizendo aqui na manchete é isso. Havia a possibilidade de um golpe, né? Apoiado inclusive pela Marinha, parece que o Exército bateu de frente com ele, né? Mas ele está toda hora fretando. Ele estava toda hora fretando para conseguir fazer isso, né? Fora que ele teve o quê? 50, sei lá, metade da população aí, dos caras que votam, dizem que votaram nele, né? Enfim, tirando aqueles que não votaram, aqueles que votam nulo, aqueles que votam branco, ok? E essas pessoas, como ficariam se tiver um golpe? Quantas pessoas você conhece que são fascistas, que são bolsonaristas e assim por diante? Será que essas pessoas não iam apontar o dedo e chegar e falar, ó, aquele cara lá é anarquista, ó. Olha, ele vai, aquele grupo lá é anarquista. Ó, aquela casa ali, ó, é de anarquista. Será que ele ia apontar o dedo para a polícia, milícias,
fascistas que iam surgir, obviamente, atacar e não acontecer nada. Enfim, então eu estou pensando nesse sentido, né? Então, tem alguns vídeos meus, então a minha postura enquanto anarquista é olhar para a realidade e, a partir dessa realidade, tomar decisão. Que pode ser, naquele momento, uma decisão até que entra em contradição com algum princípio. Não há problema nenhum. Vocês acham que a única contradição que o anarquista tem é votar? Ah, o anarquista, só quando ele vota ele entra em contradição. Pelo amor de Deus, pessoal, cai na real. Você vive uma sociedade capitalista. Tá cheio de contradições. Você, sendo anarquista, é uma sociedade capitalista. Votar é uma delas só. Então não adianta você falar, eu não vou votar porque eu sou anarquista puro. Deixa de ser ingênuo. Você tem outras contradições, que não só aquela, que é o cara que vota, entendeu? Então, pensando numa outra sociedade, eu só consigo pensar numa crítica ao como essa sociedade se organiza. Mas eu só consigo fazer uma crítica de como essa sociedade se organiza se eu tiver os canais possíveis para fazer essa crítica. Porque quando eu não tiver, eles nem vão saber da minha existência. Então é isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês aqui em cima da reportagem aqui que eu vi de capa, né, do estado de São Paulo, falando da delação do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, e essa questão de que ele realmente fretou com um golpe. Então é isso aí, pessoal. E a gente volta mais para frente. Um abraço a todos e todas.